Aylan, capítulo 3, Percepção, segunda parte. Interessante é o sonhar. Sonhar acordado ou dormindo. Viver sonhando. E até posso pensar se essa vida é apenas um sonho, uma ilusão, um teatro onde atuamos de uma forma ou de outra. Mas aquilo que às vezes parece ser ilusão se torna real. Sou eu que não consigo entender ou não estou acostumado com o fato ocorrido. Vou contar outro caso que ocorreu comigo. Foi real, eu sei, e um dia, no futuro, todas as pessoas poderão passar pela mesma experiência. Quem vier a desenvolver esse dom vai perceber, apenas olhando para as pessoas, o que estão sentindo, como, por exemplo, raiva, dor, desespero, amor. Mas vamos ao caso. Depois eu vou aprofundar o tema com mais detalhes. É interessante como a humanidade se perde com o passar do tempo. Esquece verdades adquiridas e voltam a se escravizar, a ter uma vida medíocre. Apenas para ilustrar, acredito que você já tenha visto quadros antigos de santos, onde a imagem do santo tem a cabeça envolta com um halo dourado. Essa luz, pensamos hoje, é para relatar a santidade daquele ser. Entretanto, esse halo não foi parar nessa pintura à toa. Teve um motivo. Certamente alguém viu essa luz em torno da cabeça desse santo e passou essa visão para os outros. Alguém viu a luz dourada. Passou esse ensinamento e outros apenas creram nessa verdade. Um dia, estava na igreja com a minha esposa para participar à missa. Um fato normal. Sempre participávamos no final de semana. Mas aquele dia foi diferente. O padre que estava celebrando veio de outra cidade para ajudar o pároco naquele final de semana. Até esse ponto, nada de anormal. Estávamos bem na frente, mais ou menos no sexto banco, no lado esquerdo da igreja. Depois da proclamação do Evangelho, o padre se posicionou no centro e à frente do altar e deu início à homilia. Foi nesse instante que percebi uma luz intensa vinda de sua cabeça. Ou melhor, uma luz dourada espalhava-se por toda a sua cabeça, de um ombro ao outro. Tentei desviar o olhar para o comentarista que estava sentado logo atrás e não vi aquela luz. Voltei a olhar para o padre e a luz ainda permanecia lá, bem forte. Fechei os olhos. Depois olhei para as outras pessoas que estavam nos bancos vizinhos e não observei a luz dourada em nenhum deles. Apenas o padre se encontrava iluminado. Sem saber o que fazer, perguntei para minha esposa se percebeu uma luz em torno da cabeça do padre. Expliquei rapidamente a minha visão, mas era apenas eu que via. Não notou nada de estranho. Para ela, estava tudo normal, como sempre esteve. A homilia durou mais ou menos 15 minutos e durante todo esse tempo observei aquela luz dourada. Quando ele terminou a sua fala e se virou para retornar ao altar, a luz desapareceu.
Foi uma experiência muito linda, maravilhosa, que ajudou o meu despertar. Você também pode ver essa luz. Ela está em todas as pessoas. No entanto, mais intensamente em um ser desenvolvido espiritualmente ou passando por uma forte experiência espiritual. Dessa forma, a luz se torna mais forte e assim fica mais fácil a visão. Foi o que aconteceu comigo. Volto a dizer que à nossa volta tem uma luz que envolve todo o corpo. A intensidade de luz varia de pessoa para pessoa. Quanto maior for a espiritualidade, maior será a luz irradiada. Veja a passagem do Evangelho onde Jesus se transfigura diante de alguns discípulos. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Mateus 17, versículos do 1 ao 2. Você sabe que o ser humano gera eletricidade. Todo o corpo está mergulhado nessa eletricidade. Depende dela. Assim como em volta de um fio de alta tensão, conseguimos ver em uma noite escura um clarão azul em torno de todo o fio. Da mesma forma, o corpo humano libera essa luz, bem fraca, que pouquíssimas pessoas conseguem ver. Essa fina camada de luz azul que envolve o corpo humano recebe o nome de etérico. Um campo magnético que envolve o corpo humano. Com a prática, você poderá ver essa luz azul. Precisa ter paciência, perseverança. Infelizmente, as pessoas desistem com facilidade, pois querem que tudo aconteça rápido na vida e com pouco esforço. Mas, para aquele que deseja começar a ver, basta abrir os seus dedos bem abertos. Mantenha os braços em torno de 30 centímetros de distância de algum fundo negro. Em seguida, olhe indiretamente para o seu braço e os dedos. Se olhar diretamente, verá apenas os dedos. Mas se for indireto, verá bem próximo à carne algo que parece uma fumaça azul acinzentada. No início você verá essa luz bem rente à carne, mas com o tempo essa luz aumentará de tamanho, chegando a mais ou menos a 10 centímetros com relação ao corpo. Volto a repetir que o etérico é apenas a manifestação externa das forças magnéticas do corpo. Pratique, não desista, seja perseverante. Olhe para a sua mão, para o seu corpo. Se preferir, pode olhar para um animal de estimação ou até mesmo uma planta. Todo o ser vivo tem campo magnético e, por essa razão, o etérico. Perceba que, se você não conseguir ver o etérico, não conseguirá ver a luz dourada em torno das pessoas. Essa é uma coisa muito mais fina que recebe o nome de aura. Vou aprofundar um pouco mais esse tema, sei que você está interessado. Mas não duvide, a dúvida atrapalha a caminhada.
bloqueia a entrada do novo e você estaciona. O fato de você não ver o etérico ou a aura não prova que eles não existam. Apenas dando 2 exemplos. Você não vê o ar que respira, mas ele está lá, existe. Você não pode ver ou ouvir a frequência do rádio, mas ela está lá. E através de um aparelho eletrônico você pode captar essa frequência e transformá-la em áudio. Voltamos ao estudo da aura. Podemos dizer que ela é um espelho da alma, a qual, a partir de agora, vou chamá-la de Eu Maior. A aura mostra as cores do Eu Maior. E através dessas cores conseguimos perceber se a pessoa está com saúde ou doente, se ela é desenvolvida espiritualmente ou se está enraizada nessa terra. Podemos ver os pensamentos das pessoas do jeito que eles são. A mentira é facilmente percebida por uma pessoa que consegue ver as cores da aura. Na Bíblia, podemos ver no livro do Apocalipse de São João, capítulo 17, versículo 4, que diz: A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Esse trecho mostra a cor escarlate sendo referida a uma mulher prostituta, consagrando assim essa cor para certos estados do eu maior. Assim, para aquele que consegue ver a aura, ao olhar para uma mulher prostituta, enxergará com destaque essa cor escarlate. Ou ainda, podemos destacar algumas expressões populares. Fulano ficou roxo de ódio, vermelho de raiva, branco de medo, verde de fome, amarelou. Quando uma pessoa adoece, a aura começa a esmaecer até se apagar de todo no momento do falecimento. Em seguida, vou relatar algumas anotações sobre um número bem pequeno de cores. Azul. O etérico é de tonalidade azulada, um azul semelhante à fumaça de cigarro que não foi inalada. Quanto mais brilhante, mais sadia e vigorosa é a pessoa. Essa cor aparece nas pessoas de grande espiritualidade, que dedicam a sua vida ao próximo. Coloco como exemplo um sacerdote, um missionário que respondeu de coração ao chamado de Deus e não faz desse chamado apenas um modo de vida, uma profissão. Alaranjado. Geralmente quem tem essa cor na aura são pessoas boas, humanitárias, que não medem esforços para ajudar o próximo. No entanto, o laranja acastanhado está relacionado à pessoa preguiçosa, enquanto o alaranjado matizado de verde se relaciona com a pessoa que gosta de brigar, discute sem cessar. Vermelho. Aqueles que gostam de dirigir os outros, os bons generais, possuem vermelho claro em sua aura. Por outro lado, o vermelho escuro está caracterizado em pessoa que indica um temperamento ruim ou perverso, indigna de confiança
e na questão de liderança ou realce do autoritarismo. Ainda quero destacar o rosado. Quem tem essa cor demonstra imaturidade. Encontramos essa cor nos adolescentes. Também podemos encontrar essa cor em um adulto, significando infantilidade e insegurança. Amarelo. Com certeza é a cor mais fácil de ser observada. Um amarelo dourado significa que a pessoa que a possui tem grande espiritualidade. Como já foi dito, todos os grandes santos tinham um halo dourado em volta da cabeça. Você já deve ter ouvido essa expressão. Ele amarelou. Essa cor, quando vem degradada, a pessoa que a possui é de natureza covarde. Sem dúvida, foi muito mais comum as pessoas terem o dom de ver a aura em tempos remotos, surgindo assim as expressões que conhecemos hoje. O amarelo acastanhado indica pensamentos impuros, ou seja, com pouco desenvolvimento espiritual. Aquele que tiver um amarelo avermelhado indica um grande complexo de inferioridade. Verde, cor da cura, do ensinamento e a cor do crescimento físico. Por ser a cor da cura, quem tem essa cor são geralmente os médicos e cirurgiões. Se o verde vier acompanhado com o vermelho, significa um ótimo médico ou cirurgião. O verde com o azul indica um profissional no ensino. As características de uma pessoa amável, compassiva e atenciosa, com certeza vai revelar uma grande quantidade de verde em sua aura. Mas se o verde vier acompanhado de amarelo, ou seja, um verde amarelado, a pessoa que a possui não merece confiança. Geralmente falam bem ou até mesmo praticam o bem, mas querem algo em troca, talvez dinheiro. Quando a pessoa tem um verde que se dirige para o azul, esse ser é de confiança. Índigo. Convicções religiosas profundas marcam a pessoa que tem o índigo acentuado na aura. Com a tonalidade arroxeada no índigo, a pessoa certamente é irritadiça e desagradável. É um sinal degradante e com grande probabilidade sofrerão de males cardíacos e estomacais. Cinzento. As pessoas que a possuem são pulsars evoluídas. Também indica uma debilidade de caráter e mau estado geral de saúde. Se a pessoa sofrer de enxaqueca, certamente terá uma nuvem fumacenta e cinzenta atravessando o halo. Foram examinadas apenas algumas cores mais fortes. Note que as cores básicas se modificam de acordo com o progresso da pessoa. As cores vão melhorando quando a pessoa caminha, aumentando a sua espiritualidade. Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que conhecemos da natureza. Santo Agostinho. Depois de toda essa exposição, seja o sonho ou a visão da aura, creio que você esteja pensando que está perdendo tempo, que tudo isso é uma maluquice sem valor. Mas acredite, é real. As crianças acreditam em fadas e duendes.
Conversam com amigos imaginários, pelo menos é o que pensamos. Podem ver e conversar com o espírito da natureza. Com o passar do tempo, as crianças crescem e percebem que os mais velhos riem das suas imaginações, chegando a reprimi-las. E assim vão se esquecendo desse mundo de liberdade e, constantemente desestimuladas, entram pelo mundo fechado, emparedado, que todos nós conhecemos. Colocam uma barreira à nossa volta e desse ponto não podemos passar. Entretanto, meu amigo, eu afirmo, existe. Aylan está do meu lado, conversa comigo, me ensina, me inspira, sempre esteve, sempre percebi a sua presença, nunca estive só. Basta abrir o coração, crer. Todos nós temos um anjo que nos guia. Está sempre do nosso lado desde o nosso nascimento até a nossa morte. Mas se você prefere continuar só e não aceitar a companhia e ajuda de seu anjo, o direito é seu. O livre-arbítrio é respeitado. É preciso sonhar, Jesus disse. Deixai as criancinhas virem a mim, e não as impeçais, pois dela é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Lucas, capítulo 18, versículos do 16 ao 17. Aylan, favor explicar essa fala de Jesus. O que ele estava querendo dizer com esse ensinamento? No tempo que Jesus estava entre os homens, as crianças não tinham valor algum na sociedade, assim como os doentes e os deficientes ficavam totalmente excluídos, principalmente na vida religiosa. Nesse ambiente podemos entender essa colocação de Jesus, onde a simplicidade e a receptividade vêm dos pequenos, sem nenhuma sofisticação. Deus está do lado dos indefesos, dos pequenos. Com essa breve resposta, o silêncio tomou conta e imaginei, ou tentei imaginar, como era que viviam naquela época. Busquei me colocar no lugar de uma criança e reviver, sentir o que eles sentiam. Aylan percebeu o que eu estava pensando e me ajudou nessa reflexão. Juntos, iniciamos um passeio pela aldeia onde passou Jesus. Aylan disse: comece a imaginar primeiro como os discípulos pensavam e viviam. Estavam mergulhados nessa sociedade, faziam parte dela, ainda estavam cercados por grandes muralhas, viviam com os olhos tampados. Só conheciam aquele mundo. Não conseguiam ainda serem livres. Os ensinamentos de Jesus não foram assimilados. Estão com o pé em um mundo e o outro em um lugar bem diferente. O mundo que Jesus veio trazer. Por nascerem, viverem e estarem presos nesse mundo, seguiram seu instinto sem pensar, como se fosse uma atitude normal. Afastaram as crianças de Jesus. Estou entendendo, disse, mas pensava em meu íntimo que vivia como aqueles discípulos, estava assim como eles, preso. Entendo muitas passagens da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus, e tento aplicá-las em meu mundo, só que do meu jeito. Os discípulos só foram entender essa verdade e a mudança de paradigma
apenas após a ressurreição de Jesus, disse Aylan, tentando responder aos meus pensamentos, e acrescentou: é preciso tempo para fazer essa mudança de mundo. Primeiro tem que parar esse em que está. É o primeiro passo. E em seguida iniciar uma nova vida. Lembra da passagem em que Nicodemos foi ao encontro de Jesus, na intenção de ser um de seus discípulos? Vamos rever. Foi assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Aylan continuou. Perceba que Nicodemos entendeu que Jesus era um ser especial, que certamente vinha de Deus. Nesse pensar, em cima dessa descoberta, ele decide ir ao encontro de Jesus e procurar saber como ser seu discípulo. Observe que esse personagem é um espelho do ser humano, que começa a entender que existe outro paradigma.